Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Boa noite, madrugada já, né? Bom dia, na verdade, né? Hoje eu cheguei bem mais tarde aqui, ou mais cedo, né? Conforme o horário que você for ver. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sou Elizabeth Guilhermino dos Santos Nascimento. Hoje eu falei o nome todo completo, né? Então, eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou aqui todas as vezes, todas as noites, todas as tardes, todos os dias, trazendo para vocês uma palavra amiga, tá certo? E como nós estamos fazendo aquele estudo, né, que vocês já sabem, vocês que me acompanham aqui, fico muito grata pelo acompanhamento de vocês, que Deus os abençoe grandemente mesmo. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês que aqui estão. Então, porque isso mostra a responsabilidade, isso mostra que você tem interesse de aprender, de querer conhecer mais quanto a Deus. Aqui nós não estamos apresentando, estamos aqui apresentando coisas que que não vêm de Deus, mas tudo quanto fala da palavra do Senhor, tá certo? Seja muito bem-vindo, você novo que está chegando, você nova, que você possa estar sempre aqui com a gente, tá certo? Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todos. Prontinho, já vai estar escrito e escrita, tá bom? É rapidinho e você não tem que pagar nada por isso. Você não vai gastar nada aqui. Você vai só incluir, né? Ganhar o seu tempo em coisas boas na palavra do Senhor, tá certo? Já estou com minha Bíblia aqui, você está com a sua aí? Já está? Então, vamos lá para o que interessa aqui no nosso estudo. Hoje eu vou falar sobre a ressurreição, sobre a ressurreição. Estou no livro Segundo Evangelho de Marcos, né? Já vimos as outras coisas lá, que já vimos, né? Lá para trás, no início, né? E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Vou dar continuidade aqui, que fala no capítulo 12, que vem lá sobre a parábola dos vinhadeiros, né? Depois eu vim, em seguida eu vim lendo, falei sobre o tributo a César, sobre o que é, né? O que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá certo? E hoje eu vou falar, falamos sobre a ressurreição também ontem, e hoje eu vou falar sobre o maior mandamento, né? Lembra que eu falei assim, amanhã vamos falar do maior mandamento. Qual seria o maior mandamento de Deus, não é mesmo? Esses sinais nós temos que prestar atenção. Aquilo que Deus quer que a gente venha prestar atenção, que são sinais importantes, né? Que Ele está querendo nos dar através desta palavra que eu venho trazer aqui para vocês, tá bom? Através da palavra amiga. Então, aqui eu vou ler o versículo de número 28, que vai até o versículo 34, tá certo? E aí, então, eu venho falando quanto a isso, quanto à explicação que está na própria Bíblia e também do que eu venho falando com vocês, do que eu escrevi aqui, tá certo? Então, diz assim, ó, e aproximando-se versículo de número 28, tá? E aproximando-se dos escribas que os tinham ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, está se falando do primeiro mandamento, um dos maiores mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Prestou atenção? Não há outro mandamento. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito, é a palavra do Senhor. Não há outro mandamento maior que este. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre,
E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Que coisa interessante, não é mesmo? Então, vamos entender quanto a isso. Aqui na palavra, na explicação da nossa Bíblia, a partir do versículo 28, diz o seguinte, aqui, no versículo, vem falando assim: o Senhor nosso Deus é o único, não é? Então, ele está falando aqui do Messias. O Messias cita uma conhecida confissão de fé feita diariamente pelos judeus, né? Está em Deuteronômio 6, 4 e 5. Então, nela, Deus é reconhecido como o único e supremo Senhor, por ser absoluto e perfeito em todos os seus atributos. Ele merece receber das suas criaturas obediência, honra e louvor. Falei isso no outro dia, não foi mesmo? E também vem falando sobre o primeiro mandamento. Então, esse primeiro mandamento que se diz é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Isso significa o quê? Significa que ele deve ser amado com a nossa plena essência, de todo o nosso coração mesmo. Nós devemos expressar esse amor, né? Amar com sinceridade, com o que há de mais profundo no nosso ser. Estou lendo aqui. Então, aqui está dizendo, simbolicamente, o coração obriga as emoções. Por isso, o coração abriga as emoções. Por isso, ao pedir que as pessoas o amem com o coração, o Senhor almeja que sejamos capazes de conduzi-lo à obediência a Ele de toda a nossa alma, que quer dizer que o amor a Deus deve ser com devoção e disciplina, pois a alma representa os desejos humanos. Então, quando se fala de todo o entendimento, significa que amar o Altíssimo nós devemos amar com a mente, né, tendo uma mente contínua, né, de pensamentos bons, né? Aí diz assim, tendo continuamente os pensamentos ocupados com a sua palavra. Então, devemos ter os pensamentos nossos ocupados com a palavra de Deus, a fim de que não a fim de não pecarmos contra Ele de todas as forças, amar com intensidade. Então, aqui está se falando que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa força, né? Lá em Mateus também diz, no versículo 22 e 36, nós vimos uma pergunta de Jesus. Foi feita uma pergunta para Jesus. Então Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a resposta foi bem inteligente, né? Está se falando, não sou eu que estou dizendo. Em Deuteronômio 6,45 também fala sobre isso, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, Levíticos, né? Então são dois mandamentos importantes. Quais são os dois mandamentos mais importantes? Falamos sobre o maior mandamento. O maior mandamento mais importante é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Qual o maior mandamento? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Então a Bíblia, ela revela que o maior mandamento é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né? E de todo o nosso entendimento. Então esse é o primeiro mandamento e o maior
o maior mandamento de Deus, né? É o mais importante. Mas nós temos também que entender que existem também outros mandamentos de Deus, né? Nós sabemos quanto aos 10 mandamentos, né? E estes são escritos, estava escrito lá em Mateus. São amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso eu já falei, né? Em Mateus 22, 36 e 40. Então Deus, Ele quer, o que Ele quer da gente? Ele quer que a gente o amemos, mas que a gente também ame ao próximo, né? A gente também, que nós amamos, que a gente ame a Ele, que a gente nos ame e também ame ao próximo, né? E também tem mais uma coisa importante que Deus fala, que nós devemos guardar os domingos, né? Os domingos para louvar, para edificar o nome dEle, falar o quanto Ele é maravilhoso, né? Tudo para que a gente tenha essa união com Deus, né? Então, essa é uma das leis de Deus, né? Então, a nossa vida, nós devemos sempre almejar ser diferente para que aqueles que não são, né? Aqueles que não são, não se entregaram definitivamente para o Criador, para que eles saibam que existe um Deus maravilhoso e que nós devemos seguir aos mandamentos deles, que são os principais, né? Os principais do Evangelho, onde todo mundo fala, né? Toda a igreja fala dos mandamentos do Senhor Jesus. E um dos principais é amar a Ele sobre todas as coisas, botar Ele sempre em primeiro lugar, né? Então, a lei de Deus é uma lei que é necessária, para exaltar o nome dEle e para que a gente também se sinta bem, né? Quando nós fazemos o que é certo diante dos olhos de Deus, nós estamos sendo justos, estamos sendo bons, então nós estamos mostrando para Ele o quanto nós o amamos e quanto nós precisamos também nos aproximar ainda mais dEle e amar ao próximo. Então, essa experiência com Deus é que faz com que a gente se sinta mais feliz, a gente tenha certeza que Ele é conosco, né? A gente pode viver uma vida tranquila com Ele. Então, qual é o maior mandamento de Deus? Amar a Ele sobre todas as coisas, colocar Ele sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, devemos colocar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo como a si mesmo também. Então, Ele diz que ame a Ele, ame a você próximo, tenha cuidado com você, tenha zelo com seu corpo, com as suas coisas, com tudo que se refere a você, né? Cuidar de você próprio e também amar ao próximo, amar os seus irmãos, não só os irmãos de sangue, de família, não. Amar somente a nossa família, mas ao próximo, aqueles que precisam, necessitam de uma ajuda, de um auxílio, você entende? Então, a nossa missão e o nosso dever, a nossa responsabilidade quanto a Deus é saber que o maior mandamento é Ele, é amar a Ele, né? O maior mandamento está nele, né? Que é amar. Então, qual é a maior lei de Deus? É o amor, né? É o amor, que é ame a Ele, ame a si próprio e ame ao próximo. Ame ao próximo como a si mesmo. Por isso que ele fala isso, né? Então, ele diz assim, que amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É necessário se entender que esse Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e que nós precisamos botar Ele sempre em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois, primeiro Deus, depois eu e depois o meu próximo.
amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento de que Ele é o meu Pai, e amar a mim como amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu cuido de alguém com carinho, eu estou cuidando dessa pessoa com carinho, porque eu amo, né? Eu estou fazendo uma obra do Pai. Estou tendo conhecimento do que é o amor do Pai, né? Quanto ao que Ele nos ensina em todas as coisas, porque Ele nos disciplina, né? Então Jesus, ele deixou esses 10 mandamentos, que são os princípios evangélicos, né? Esses 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos evangélicos, eles são eternos, né? E eles são necessários para a nossa exaltação e para a exaltação de Deus, que é a lei santa de Deus, né? Então, como nós devemos ser pessoas, procurar ser justos e bons, né? Bons em todo o tempo, assim como Deus é bom em todo o tempo para com a gente. Então, nós amamos a Ele, em primeiro lugar, amamos ao próximo e amamos a nós mesmos, cuidando da gente, tá certo? Então, esse é um dos requisitos importantes, né, quanto à palavra do Senhor. Sabemos que o maior mandamento é amar a Ele, né? Amar a Ele. Então, quando os pastores estão pregando, eles estão mostrando o quanto eles amam a Deus e quanto ele ama ao próximo, né? Assim, eles estão levando a palavra, né? Estão anunciando a palavra de Deus. E é assim que nós devemos sempre fazer. É o que eu faço aqui, através do estudo. Eu anuncio a palavra de Deus para aqueles que estão do outro lado, que estão precisando ouvir a palavra para se fortalecer, tá certo? Então, nós devemos primeiro colocar a Deus em primeiro lugar, amar a Ele sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo, tá certo? Então, essa é a minha palavra de hoje, espero que você tenha entendido. Então, existem 2 mandamentos que são importantes. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo. E também existem outros mandamentos que também fazem parte, que além desses 10 mandamentos, é também a gente poder ir à igreja no domingo e mostrar para Ele gratidão, louvor, muita adoração ao Senhor nosso Deus, tá certo? Amanhã eu venho com vocês falando deixa eu abrir aqui, que eu já estava fechando sem falar para vocês, né? Venho com vocês falando de quem Cristo é filho, tá bom? Venho falando quanto a isso, depois vou falar sobre a viúva pobre e a destruição de Jerusalém, isso segundo o Evangelho do profeta Marcos, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueçam de agradecer a Deus por esse dia. Orem a Deus, agradeça a Ele. Vai lá no Salmo 91, faça a oração do Salmo 91 para livramento e para desmanchar todas as amarras ou qualquer cilada vinda por algum caminho, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até logo mais, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.